tudo bem? Foram bem de almoço? Sejam bem-vindos novamente ao Tech Room da CEO Conference Brasil 2021. Quando eu era criança, eu adorava jogar Atari e minha mãe ficava pedindo para eu parar de jogar. Mal sabia ela que alguns anos depois, videogame já não é mais coisa de criança. Esse, inclusive, é o tema do nosso próximo painel, que abre agora essa tarde. Conectado conosco no evento está o CEO e cofundador da Wildlife, Arthur Lazarte. A Wildlife é uma das principais desenvolvedoras e publishers de jogos para dispositivos móveis do mundo. Temos também a presença da sócia e CEO da Black Dragons, Nicole Merri. A Black Dragons é uma das maiores organizações de eSports do Brasil. Participa também o CEO da Bemob, Pedro Ripper. A Bemob é uma empresa focada na distribuição e monetização de aplicativos, games e serviços digitais móveis. A companhia atua em parceria com operadoras móveis, sendo que hoje já tem integração com mais de 70 operadoras no mundo. Fazendo a moderação dessa conversa está o sócio do BTG Pactual, Carlos Siqueira. O Carlos é o Head de Research do BTG Pactual e lidera uma equipe espalhada pelo Brasil, Nova York, México, Chile e Colômbia. Bem-vindos e um ótimo painel para vocês. Com você, Cadu. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos. E eu acho que a gente vai falar sobre como o Fred falou mais cedo ali, era uma diversão e agora é uma coisa séria, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a indústria de games no mundo tem crescido muito rapidamente e hoje é um negócio já de 180 bilhões de dólares. E como o Fred disse, a gente tem aqui no painel 3 representantes desse negócio em diferentes dimensões, né? Desenvolvedores de jogos, líder de uma equipe de esportes campeã e premiada, um distribuidor de games pelo mundo todo. Então, eu acho que a gente vai poder abordar aqui com bastante amplitude que hoje significa o negócio de games pelo mundo. Eu vou começar pedindo, acho que seria legal se cada um de vocês falasse um pouco sobre a empresa de vocês, contar um pouco da história, né? O que vocês fizeram, o que trouxeram vocês até aqui. E eu vou começar pedindo a Nicole para abrir e falar um pouco sobre a Black Dragon e sobre você também, sobre a sua experiência. Obrigado. Boa tarde, obrigada a todo mundo, obrigada a BTG pelo convite, é uma honra estar aqui, ainda mais falando sobre o mercado que eu estou há anos falando, tentando mostrar, e hoje já é realidade, né? Meu nome é Nicole Merri, eu tenho 24 anos, eu fui jogadora profissional no início de tudo, e foi aí onde começou a minha caminhada. Deixei de ser jogadora profissional para ser dona da organização, CEO da organização. Hoje a gente conta com mais de 80 jogadores, mais de 20 pessoas da nossa staff. É um mercado que só tem crescido, é um mercado que está em crescimento absurdo. Fomos eleitos em 2018 como a melhor organização do Brasil pelo Prêmio Esportes Brasil. É como se fosse o Oscar dos jogos aqui no Brasil. Eu defendo muitas pautas femininas no meio, porque de fato, um mercado muito masculinizado. É difícil a gente conseguir uma voz grande. Então, enfim, esse é um resuminho um pouquinho da minha ópera. Obrigado, Nicole. Arthur, fala um pouquinho da Wildlife para a gente, por favor. Tá bom. Tudo bem, Carlos? Bom, e você? Então, a Wildlife, eu comecei junto com o meu irmão, há 10 anos atrás. A gente comemorou 10 anos aí tem um mês. E a gente começou numa época em que mobile ainda estava começando, né? Então, jogos para celular era uma coisa muito nova. E na época, o que existiam eram só empresas pequenas fazendo jogos com um modelo de negócios que é premium, né? Vender jogos por $1. Aí eu e meu irmão, a gente decidiu tentar fazer jogos para essa plataforma aí nova que estava começando e que parecia bastante promissora. E o primeiro jogo que a gente fez, a gente decidiu lançar o jogo grátis. E aí deu muito certo. Porque era um mercado que, sim, se jogo mobile era um mercado pequeno, o jogo grátis mobile era um mercado minúsculo, né? Tinha muito pouca concorrência. E aí a gente lançou, e nosso jogo se tornou o jogo mais baixado do mundo por um mês. E aí a gente conseguiu ver que, na verdade, não era tão pequeno quanto parecia esse mercado, né? Então, já na primeira semana a gente teve milhões de downloads, e aí, a partir daí, só esse jogo conseguiu dar recursos para a gente bancar os primeiros vários anos da empresa, né? Então, hoje, com 10 anos, a gente já fez muitos outros jogos, e à medida que hoje a gente está com 1.000 pessoas, todos os recursos da empresa foram gerados pelos próprios jogos da empresa, e hoje o mercado mudou muito, né? Então, hoje a gente
a gente precisa dessa... Hoje é difícil uma pessoa que chega no mercado, dois irmãos que não sabem nada, fazer um jogo e dar certo, né? Quando a gente começou ainda era um negócio que dependia só de você fazer um produto bom, e você tinha uma plataforma que era a Apple que distribuía o jogo para você, e hoje em dia não, hoje em dia a distribuição é um grande desafio, né? Então você precisa ter uma estrutura muito grande. Então boa parte do que a empresa hoje é conseguir ser uma plataforma grande para quem trabalha com a gente, para os desenvolvedores que trabalham juntos com a gente, conseguem fazer jogos com a gente, ter uma chance dos jogos chegarem nas pessoas. Obrigado, Arthur. Eu acho que vou aproveitar esse gancho aí que você deixou da distribuição e depois acho que a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas vou aproveitar e passar para o Pedro. Pedro, tudo bom? Pedro, pessoal que os investidores já conhecem o Pedro, a empresa acabou de IPO aí alguns meses atrás e acho que, mas de qualquer maneira, Pedro, acho que vale a pena, tem tanta gente assistindo a gente, vale a pena você falar um pouquinho de novo sobre Bemob e aproveitar e contar um pouco dessa história de distribuição. Perfeito, Cadu. Legal. Obrigado pelo convite de participar. Nicole, bom te conhecer, e Arthur também. Já valeu aqui, nem que seja para conhecer vocês dois. Mas, assim, a história nossa também não começou próxima, eu acho, que da história da Wildlife em termos de época, né? A gente começou uns 10, 11 anos atrás, não muito diferente. Na época, a Bemob veio de uma origem diferente. A gente trabalhava num ecossistema pré-smartphone, onde as operadoras eram as únicas fontes de qualquer conteúdo que rodasse nos seus celulares, que eram bem limitados nessa época, né? Com o advento das redes de dados e dos smartphones que nasceram quase que de maneira concomitante, nasceu uma plataforma nova, os conteúdos, aplicativos e próprios jogos, na época, para quem lembra, aí, na época da pedra, eram joguinhos Java, joguinhos da cobrinha, eram umas coisas assim, eram joguinhos muito simples, casuais, e quando você partiu para essa plataforma aberta, teve uma explosão de criatividade, empresas incríveis como o caso da Wildlife e outras apareceram, só que teve uma mudança de paradigma, né? As operadoras que me controlavam esse canal de distribuição deixaram de ser um player relevante e esse papel de distribuição ficou concentrado na mão das duas grandes plataformas que surgiram desde então. A plataforma da Apple, o iOS, com a App Store, e o Google com o Google Play. E isso, sem dúvida, essa revolução, em linhas gerais, foi maravilhosa, um ecossistema bacana, mudou a vida das pessoas, empresas incríveis, só que a gente viu uma dicotomia que muito da monetização, e aí eu não estou me restringindo a games, tá, em geral dessa plataforma, acontecia mais no topo da pirâmide, então usuários que eram mais afluentes, tinham acesso a cartão de crédito, estavam confortáveis a fazer essas microtransações nesse segmento, e conforme os smartphones se popularizaram, começou a ter um segmento da população relevante em tamanho, relevante em sede e fome de usar aplicativos, especificamente jogos, mas que monetizava muito pouco. E aí eu acho que o insight da Bemob que a gente veio construindo é que tem um segmento que tem um bolso um pouco mais apertado, tem restrição de meio de pagamento, e aí se a gente conseguisse resolver esses dois pontos de dor, a gente conseguiria agregar bastante valor para todas as pontas, né? Agregar valor para o usuário final, que estava parcialmente alienado da cadeia, agregava valor, de certa forma, para os developers, na medida que a gente trazia mais uma ida ao mercado, e aí começou a nossa história. Com isso, a gente mergulhou no mercado de games. Para mim foi um prazer específico, eu sempre fui gamer, não no nível da Nicole aqui, sempre fui pangaré, amador mesmo, mas foi e poder depois pivotar a empresa para um dos nossos principais, aliás, o nosso principal vertical, ser ligado com uma indústria que eu sempre curti, foi muito bacana. Então é isso. A gente está num elo diferente aqui, é um elo de monetização e distribuição, tentando trazer os melhores títulos que têm mais apelo, que têm uma aderência boa ao nosso modelo, para um segmento da população que historicamente monetiza menos ou não monetiza. Legal, Pedro, obrigado. Eu vou voltar aqui para a Nicole, então. Bom, são 11 equipes, você mencionou 80 jogadores. Aliás, para quem não sabe, são mais 50 títulos nacionais e 15 internacionais. Eu errei? Não, estou certo. Está certo. Então, e eu acho que a pergunta aqui é, qual o desafio para vocês para manter uma equipe desse tamanho, treinar uma equipe desse tamanho, e qual é a fórmula de sucesso? Assim, como é que vocês fazem para ter tanto sucesso nos campeonatos?
Olha, são vários desafios porque o mercado ele ainda é muito iniciante. Embora ele tenha realmente o tamanho e números tão grandes quanto o senhor disse, ele ainda é um mercado que está começando, né? Falando em jogos mobile, né? O Free Fire, com certeza, todo mundo aqui provavelmente conhece, o Arthur com toda certeza conhece. Em 2019 e 2020, os 2 anos consecutivos, foi o jogo mais baixado no ano e no mundo. Estando, inclusive, na frente, ano passado, 2020, do Among Us, que foi um sucesso. Então, assim, embora tenha muita visibilidade, muitos downloads, muita gente olhando, ainda mais por ser do Brasil, ainda estamos em um mercado que ainda é lento, né? Só para você ter uma ideia, uma das principais organizações do mundo, que é a TSM, a Team Solomid, ela tem, em média, o valuation de 480 milhões de dólares. Aqui no Brasil, a gente está muito longe disso, mas a gente está jogando os mesmos campeonatos que a Team Solomid joga, que a TSM joga. Então, assim, as dificuldades hoje do cenário, eu acredito muito que é chancelar que esse cenário existe. Eu acho que eu, por exemplo, fui em 2019 no Senado Federal, justamente para falar sobre a regulamentação do esporte eletrônico. Então, aqui no Brasil ainda não é uma realidade tão grande como chancela, né, como cenário, como nome. Ainda há também umas dificuldades da chancela e também com a chancela reconhecer e ajudar monetariamente, né, as empresas enxergarem. O BTG Pactual, por exemplo, um dos maiores bancos de investimento do mundo, eu estou conversando sobre, mas até chegar nesse momento, demorou um pouquinho. Recentemente, semana passada, o Itaú acabou de entrar como patrocinador de um time de esporte eletrônico e de influenciadores. Mas, assim, foram 5, 6 anos de caminhada, pelo menos minha, que a gente estava mostrando. Então, as dificuldades, além do monetário, é fazer com que a nossa visibilidade, fazer com que o nosso cenário seja levado a sério. São muitas marcas que estão entrando, mas são muitas marcas de golfinho, que eu chamo. São marcas que entram, fazem um pulinho, dão um show e vão embora. Mas cada vez mais são marcas fiéis que estão entrando. Eu, por exemplo, anunciei há 15 dias que eu fui a primeira embaixadora da Nike no esporte eletrônico, né, nos jogos aqui no Brasil. E a matéria foi para a Rússia, a matéria rodou o mundo. Por quê? Porque ainda é algo muito recente. Eu fui uma das primeiras embaixadoras da Nike no mundo. Então, assim, não sei o que será daqui a 5 anos, mas eu acho que o primeiro desafio que nós temos hoje é chancelar o nosso mercado, porque gigantesco ele já é. Estamos falando de bilhões de dólares, estamos falando de milhões de dólares também em premiações somente. Um dos principais verbas, uma das principais meios de verbas patrocínios. Corresponde 60% mais ou menos do meio, mais ou menos 60% é patrocínios. Mas cadê os patrocínios no Brasil, né? Cadê a visibilidade nesse sentido? Então, eu acho que esse é o principal desafio. Agora, lidar com o ser humano também é muito difícil. Você lidar com jovens talentos, ainda mais no Free Fire, onde a gente está falando da periferia, a gente está lidando com pessoas que estão saindo das drogas, ou que então não querem entrar no mundo das drogas para começar a jogar, que é o novo futebol, né? É o futebol virtual, que é o Free Fire. Então, assim, são diversos desafios em diversos aspectos, mas a gente está conseguindo, a gente está indo com muita calma. Legal, obrigado, incrível. A gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Beleza. Vou voltar aqui para o Arthur. Você, Arthur, mencionou logo no início, né, o primeiro game da empresa já foi um hit, né, o Racing Penguin. E de lá para cá foram vários outros. Né, posso dar aqui uma série de nomes, Sniper e recentemente o Tennis Clash. Então, foram vários os hits de vocês. E a minha pergunta é, como funciona o processo criativo? Eu não sei se tem uma fórmula, mas como é que você faz para ter 10 anos de hits? Tantos hits um atrás do outro e de novo, os games não são iguais, né? Como é que é o processo criativo dentro da Wildlife para produzir essa quantidade toda de sucesso? É difícil ter uma fórmula para o processo criativo. A gente mesmo, às vezes, olha para trás e tenta entender quais os padrões das coisas que a gente fez que deram certo. Mas acho que algumas coisas que a gente faz que funcionam bem, a gente experimenta muito, né? Então, a indústria de games mobile ainda é relativamente nova, né? 10 anos não é muito antiga. Quando você compara com console, PC, mobile é muito mais novo, então a gente vê muito mais inovação, né? Os novos hits mobile, em geral, são jogos bem diferentes do que foi feito no passado. Quando se compara com PC e console, é muito mais comum você ter sequências de franquias mais estabelecidas, né? Então, a gente experimenta muito, todo ano, a gente faz 4 hackathons na empresa, em que, por 4 dias, as pessoas podem se juntar em times pequenos e trabalhar no protótipo que quiserem, e daí sai muita ideia. Então, alguns dos nossos jogos de sucesso saíram de hackathons. Além disso, a gente incentiva muito a empresa inteira a fazer pitch de ideias, né? Então, a gente deixa público todas as nossas ideias dentro da empresa,
o que é a ideia e um formatinho de explicar por que a gente acha que a ideia vai dar certo, quais são os argumentos. Então, todo mundo pode ler isso e tentar ter ideias novas, né? Então, a gente incentiva todo mundo a testar isso e a gente faz muito protótipo, né? Então, desses pitches e dos jogos que saem de hackathons, daí a gente junta times pequenos, porque acho que principalmente na parte mais criativa do processo de desenvolvimento, um time pequeno, em geral, funciona bem melhor do que um time grande. E aí a gente trabalha em vários protótipos e vê as coisas que são promissoras, que parecem que vão dar certo, a gente investe mais, aumenta o time e aí transforma num jogo de verdade, né? E a gente faz muito teste de marketing também, cedo no jogo, para saber se uma ideia vai ter tração no mercado. O marketing é bastante importante. E a gente tem também muito dado dos jogos que a gente já fez no passado, né? Então a gente já teve mais de 2 bilhões de downloads, e com isso a gente tem toda a informação de todas as pessoas, como elas jogaram nossos jogos, o que funciona, o que é um bom preditor de sucesso de um jogo. Então a gente usa tudo isso também para informar rápido que ideia apostar mais e qual descartar. Então a gente não consegue ter uma fórmula para dizer qual ideia vai dar certo, mas testando muitas coisas a gente consegue eliminar várias. Legal, Arthur. Só por curiosidade, onde estão os times de desenvolvimento da Wildlife hoje e de onde vem a receita principalmente? Eu acho que isso talvez surpreenda algumas pessoas. Então, hoje a gente tem escritório no Brasil, na Argentina, na Irlanda e nos Estados Unidos. E a receita, ela é bem global. Desde o início, desde que a gente começou a empresa, menos de 5% da receita vem do Brasil. Então, o maior mercado é Estados Unidos, China, Ásia, bastante relevante, Europa, mas então é quase perto de 1/3 dos Estados Unidos, um pouco menos de 1/3 de Ásia e Europa, isso aí. Legal, obrigado. Voltando aqui, agora que a gente falou um pouco de onde o dinheiro vem, Pedro, um desafio que você falou sobre monetização no início, né? E talvez um dos maiores desafios seja você linkar esses jogos desenvolvidos e bacanas que vendem nos mercados desenvolvidos através das principais plataformas de Apple ou de iOS ou Android, você ligar esse mundo com o usuário de baixa renda em mercados emergentes que não tem $5 para pagar um jogo. E como é que você vê esse desafio? Como é que você viu esse desafio e como é que você vem endereçando esse desafio? Sim, a gente tem que quebrar alguns mitos, né? Então, o primeiro mito é que já chegam serviços emergentes, vamos chamar de jogos alternativos, que partia da premissa que o usuário lá no país emergente, ele topava um jogo desconhecido, um copycat. Tem muito arquétipo de jogos, né? Os jogos que criaram IPs famosos, e no mercado, como é muito aberto, tem várias cópias, né? E isso é um mito, na verdade, porque o usuário, quando você tem uma plataforma aberta, ele tem acesso ao mesmo jogo, ele quer aquele da marca conhecida, o IP conhecido, etc. Então, a primeira coisa que a gente viu que tentar quebrar o molde a gente foi atrás dos IPs conhecidos, que de fato eles eram igualmente famosos e bem-sucedidos em todos os países, mas a gente focou no países emergentes com esses títulos, porque nesse país era onde tinha uma dicotomia de que tinha muito engajamento e pouca monetização. Aliás, essa é depois o Arthur me confirma ou não, o modelo free/freemium, né, ele é um Pareto um pouco invertido, né? Você diminui a barreira de entrada tirando o preço, ou seja, tira qualquer atrito de um usuário entrar no teu jogo. Aí depois você tem uma briga de engajamento para manter esse usuário interessado no teu jogo. E aí você, por último, usuário engajado, você vai entrar na batalha da monetização. O que acaba acontecendo nesse modelo é que usuários super engajados, o pico do Pareto, acabam sendo aqueles que acabam trazendo o grosso da receita. Então você, no fundo, cria um jogo meio diferente do modelo premium tradicional, que você meio que tinha uma experiência homogênea de monetização para todo mundo, era um one size fits all. Então ele meio botou o modelo de ponta para a cabeça, mas com isso você acaba tendo uma experiência muito, muito diferente, apesar do conteúdo ser igual para todo mundo, nos dois segmentos. Então a nossa ideia toda foi de como trazer jogos, sejam eles desenhados nesse modelo freemium, ou jogos premium, que aí esses eram até inacessíveis mesmo para esses usuários, num modelo onde caiba no bolso de todo mundo. E aí, das N avenidas que a gente podia perseguir, a gente acabou optando por uma avenida de uma assinatura, meio all you can eat. Ou seja, o usuário tem aí uma série de benefícios que ele teria que ter um cartão de crédito, seria proibitivo para o bolso desse segmento. Uma estratégia de canal muito segmentada, né, para a gente não fazer canibalização
das geografias e mercados onde os aplicativos já funcionam, mas nunca abrindo mão de ir atrás dos grandes IPs. Ou seja, e não tentando pegar os copycats, porque, de novo, não é porque você tem menos grana que você está afim de jogar aquele jogo que ninguém conhece. Você quer estar onde está todo mundo, onde todo mundo conhece, as marcas reconhecidas, com as melhores dinâmicas. Então esse era um desafio inicial, né? Porque você tinha que desmistificar que esse segmento de usuário tem sim algum dinheiro para dar, desde que você consiga caber no bolso dele e ter um meio de pagamento, e que dá sim para fazer isso sem que você gere uma canibalização das grandes fontes de receita. Deu trabalho, né? No início, todo mundo, obviamente, um pouco cético, como qualquer novo modelo de negócio, mas como o Arthur também comentou, indústrias que são muito orientadas a dados e casos, as pessoas também estão mais abertas a fazer testes, né? E acho que isso, um pouco da cultura, ajudou muita gente, né? Em geral, apesar de ter um certo ceticismo no início, como em geral a cultura é uma cultura de tentativa e erro, a gente conseguiu ir vencendo essa barreira aos pouquinhos. Legal, obrigado, Pedro. Ainda, Arthur, se puder, nessa linha das soluções para móvel, assim, a Wildlife sempre, desde o início, tomou a decisão de fazer jogos para smartphones, né? E eu acho que talvez você tenha recebido durante esses últimos 10 anos, aliás, parabéns pelo aniversário, muitas perguntas sobre quando é que vocês iam fazer os jogos para consoles, né? Se já estavam prontos para fazer os jogos para consoles e para PCs, e o que, obviamente, vocês não fizeram. Então, a pergunta é, por que não? E já que todo mundo faz a pergunta, eu faço também. Vocês pretendem fazer? Uhum. É muito comum, né? Muitas vezes as pessoas perguntam até pensando, tá bom, legal que deu certo com um joguinho de celular, e aí, vocês vão começar a fazer jogo de verdade, agora que tá virando uma empresa de verdade? Mas que às vezes muitas pessoas não percebem que jogos mobiles é a maior parte da indústria, né? Então, o mercado de mobile cresce muito mais do que o de console e de PC, e hoje em dia já é consideravelmente maior do que console e PC somados, né? Então, acho que, bom, no eSports ainda é muito maior em console e PC, mas para a indústria de jogos mesmo, já é maior em mobile, e é a parte que a gente conhece mais, né? Então, a gente está desde o início, é o que a gente entende mais de como desenvolver esse tipo de jogo, como distribuir esse tipo de jogo. Então, para a gente não faz sentido falar, agora vamos parar e vamos fazer jogo para console, para PC. Mas multiplataforma é uma coisa que a gente presta bastante atenção, né? Então, tem vários jogos que tem sentido você poder ser jogado em mais de uma plataforma. Então, a gente tem algumas ideias de fazer jogos que ainda vai ser, o principal ainda vai ser mobile, mas que você possa ter uma experiência em outras plataformas, é uma coisa que a gente acha interessante. Legal, obrigado, Arthur. Eu vou aproveitar o gancho, o Arthur deixou a bola quicando, então eu vou voltar para você, Nicole. Uhum. No início, realmente o esportes é jogado prioritariamente em consoles e PCs. Como é que isso está mudando? Você já está vendo uma mudança importante? Hoje os jogos estão jogando mais, os campeonatos estão indo para celular. Fala um pouquinho sobre como a evolução está acontecendo. Com toda certeza. Só voltando ao assunto do Arthur, eu acho que deve sim, quem sou eu para falar acho, mas continue no mobile, porque é o novo mundo, né? O que antes a gente tinha já anos de PC, agora a gente tem pouquinho tempo comparado de vida de PC, mas o mobile representa maior do que a parcela, né? Só para você ter uma ideia, PC é a menor de todas e é a modalidade que mais tem no esporte eletrônico, né? Que é o computador. Console aqui no Brasil, ele ainda não é, embora muito consumido, embora a gente tenha muita Sony, PlayStation, Xbox, a modalidade do esporte eletrônico não é muito consumida aqui. Talvez porque, não sei o porquê, na verdade, do console. Realmente, do console é que eu não sei. Agora, falando do PC. PC no mundo inteiro, ainda mais pela vida do PC, é o principal campeonato, né? São os principais jogos, como League of Legends, CSGO. O Free Fire agora está mudando um pouco, pelo menos aqui na região Latam, está mudando um pouco a realidade do competitivo brasileiro, do competitivo Latam, porque o Free Fire, ele realmente está pegando diferentes classes, diferentes pessoas, diferentes públicos. Então, assim, é o novo futebol, como eu falei. Mas sobre o esporte eletrônico no geral, hoje ainda a modalidade principal é PC, tanto no Brasil quanto mundialmente. Acredito que também pelos anos que o PC existe, pelas principais modalidades, são os principais jogos, e aí acredito que seja isso. O mobile está crescendo muito aqui no Brasil, está crescendo muito no mundo, mas ele ainda não tem um nome competitivo, a cena competitiva muito consolidada, como, por exemplo, tem no computador. O console lá fora já é mais consumido e também tem mais campeonatos. Call of Duty
Duty, por exemplo, é um dos jogos mais baixados dos Estados Unidos, é uma das maiores franquias dos Estados Unidos, e a cena competitiva do Call of Duty console lá é muito fiel, é muito grande. O Fortnite, por exemplo, que é o jogo que todo mundo conhece, que todo mundo viu, pelo menos alguma ação que tenha tido, como, por exemplo, o Santos, né, dentro do Fortnite, isso a gente conseguiu ver na final da Libertadores do ano passado. Mas o Fortnite, ele nos Estados Unidos, ele tem um cenário competitivo do console muito grande, inclusive numa final da Copa do Mundo de Fortnite, teve uma pessoa, acho que foram umas 2 ou 3 pessoas jogando no console, mas em contrapartida era assim, 98% das pessoas estavam no PC, 1% era no console. Então a cena mobile aqui no Brasil está crescendo. Inclusive, queria até te fazer uma pergunta, Arthur. Você disse que o seu público é majoritariamente Estados Unidos, também a Ásia. Por que vocês não pensam em jogos parecidos como Free Fire aqui no Brasil? Ou então, por exemplo, um League of Legends, né, Wild Rift, que também teria muito forte aqui no Brasil? Porque eu vejo que você tem um exemplo do jogo, é o jogo de tênis, que inclusive teve parceria com a Gucci, super parabéns. É uma marca como a Gucci mostrando, chancelando ainda mais o cenário. Mas por que não focar também no cenário brasileiro? Que embora seja assim, não tenha tanto uma renda quanto os Estados Unidos, quanto também a Ásia, a gente está comprando muito dentro do Free Fire, a gente está comprando muita moedinha no Free Fire. Por que não tem um foco tão grande aqui no Brasil? Desculpa perguntar. Então, na verdade, não é nem o nosso foco, né? O jeito que a gente aborda a divulgação, o marketing do jogo é o marketing de performance, que é uma estratégia independente para cada país e é tudo automatizado. Então, a gente tenta otimizar cada país de forma independente. E, na verdade, o número que eu tinha falado é de receita, né? Então, se a gente for pensar em termos de audiência, o Brasil acaba sendo mais relevante do que isso. Mas no Brasil as pessoas ainda não... Tem uma renda menor, né? Mas além disso tem uma cultura muito menor de gastar com jogos. Então, quando você vai ver China, Coreia, são países que não têm uma renda muito elevada, mas tem uma cultura de gastar com jogos muito maior, né? Japão também, além disso, tem bastante renda, então as pessoas gastam muito mais lá. Então, mas no Brasil ainda não tem essa cultura, acho que ainda, porque acho que é uma evolução natural, e tem essa combinação, né, de renda mais baixa, as pessoas gastam um pouco, então acaba sendo uma porcentagem pequena da nossa receita, mas é uma porcentagem relevante de jogadores, né, e o jogo mais recente que a gente lançou aí, o Suspects, está fazendo bastante sucesso no Brasil, acho que o Brasil é um dos lugares que está dando mais certo. Eu perguntei porque, pelo menos, uma das principais rendas atuais hoje da Black Dragons, e com certeza vai ser uma das principais no futuro no esporte eletrônico nacional e global, é o Revenue Share, né, que é uma porcentagem das vendas dos itens do jogo, dentro do jogo, com a camisa do time. Exemplo, eu quero comprar esse casaco aqui com a estampa da Black Dragons. A desenvolvedora faz a skin, chama-se skin, coloca dentro do jogo, aí o público compra, e por ser da Black Dragons, né, licenciamento, a gente recebe uma pequena porcentagem dessa venda. Só que essa pequena porcentagem não é pequena. Quando a gente fala de League of Legends, de Fortnite, a pequena porcentagem é um grande pedaço do bolo, pelo menos para o cenário nacional, pelo menos para o time de esporte eletrônico. Então, por isso que eu perguntei, porque hoje, Free Fire, por exemplo, League of Legends ainda não tem esse revenue share, né, esse projeto de skins dentro do jogo, pelo menos das equipes nacionais e equipes internacionais. Mas no futuro é a projeção. Eles querem colocar, inclusive, é um dos planos do Valorant, da Riot. Isso com certeza ajudaria ainda mais o cenário nacional. Eu perguntei justamente só pelo público mesmo. Não, legal, boa pergunta. Acho que já estão fazendo um negócio aí, né, Arthur? Dá para começar a desenhar alguma coisa, não? Com certeza. Não, e o sucesso do Free Fire no Brasil é bem particular e bem impressionante, né? Impressionante. Porque, é um jogo que é muito grande, é dos maiores jogos que existem, e o Brasil é desproporcionalmente muito relevante para o Free Fire, né? Até o fundador da Garena, ele foi ao nosso escritório uma vez e perguntou para mim, me explica aí, por que dá tão certo no Brasil o nosso jogo? Né? Nem ele sabia explicar direito. Legal, boa. Eu vou aproveitar, Pedro, que a gente está falando de celular aqui também, e acho que, olhando o modelo que a Bemob escolheu, ele justamente é viável, né, porque celular está na mão de todo mundo, inclusive usuários de baixa renda. Então, acho que essa é uma oportunidade que vocês vêm aproveitando, né, e talvez tenham escolhido esse modelo por causa disso também. Não sei se tem alguma coisa para adicionar aqui nesse bloco. Tem exatamente isso, né? O celular ele é um engolidor de indústrias, né? Matou a câmera de retrato, matou N outros segmentos, e não é tão diferente em jogo, né? Pô, imagina, um dispositivo que, primeiro, não é da casa, ele é individual, está contigo sempre, o tempo inteiro.
e ele acaba sendo muito poderoso do ponto de vista gráfico, do ponto de vista de conectividade para qualquer uso. Então, ele tem vantagens inerentes. Fora isso, ele tem mais escala, né? Se você pegar o número de PCs, principalmente PCs para jogos, né? Porque a gente fala de PC de maneira generalizada, o mercado de jogos de PC, eles acabaram evoluindo e criando quase que uma bifurcação, né? Aquele PC de baixo custo, feito para o mercado de estudante ou de entrada, salvo poucas exceções, ele não é um PC adequado para jogar. O mundo de jogos, muitas vezes, ainda mais os FPS, os first person shooters, cara, você tem placas gráficas dedicadas. Então, o PC, que era um dispositivo que já tinha bem mais escala do que o console, ele, na prática, quando você segmenta os PCs com as características para você, de fato, jogar os jogos de última geração, ele é mais nichado ainda. Então, não é exatamente surpreendente que um dispositivo cada vez fica mais relevante, ele meio que domine o mercado. Então, a escolha nesse sentido era meio óbvia, né? Porque era o único dispositivo que estava na mão dos segmentos alvos que a gente atua. E aí, dentro desse dispositivo, ainda tem uma segunda bifurcação, né? Você acaba tendo uma gama de dispositivos de custo mais baixo, mais acessíveis dentro do sistema Android. Então, no nosso caso, apesar de a gente suportar os dois sistemas operacionais, o nosso foco é muito no ambiente Android, que é o que acaba trazendo mais volume. É o que normalmente monetiza pior quando você olha a torta inteira, mas não surpreendentemente, porque você tem o pessoal de renda mais alta concentrado no iPhone. Mas o Android é onde está o volume e no final do dia é o que, de fato, foi o instrumento de inclusão desse dispositivo. Então, estamos aqui concordando violentamente nós três. Mobile já é a maior fatia somada aos outros dois segmentos. E não vejo essa derivada mudar, pelo menos no futuro visível. Assim. Continua crescendo mais, console e PC até no último ano deram uma mini encolhidinha, a torta cresceu como um todo, mas perdeu peso. Então a tendência parece não mudar aí nos próximos 5 anos. Carlos, só para dar um adendo, é importante destacar que são públicos diferentes, né? Quando falam, é o gamer, existem públicos diferentes em plataformas diferentes, né? O público do mobile é completamente diferente, como ele falou, do público gamer de PC. Porque o PC você tem que ter uma placa de vídeo, um computador, um monitor, ainda mais na cena competitiva, você tem que ter o top de linha, né? Então são públicos diferentes, rendas diferentes, mas que num todo são gamers também. Até aproveitando que você fez essa parte, hoje vocês têm time já play em celulares também ou não? Sim, a gente está no Free Fire justamente, a gente foi campeão, inclusive ano passado, do principal campeonato, que foi a Copa Free Fire, foi a versão da pandemia, da Liga Brasileira de Free Fire, a gente está assim, inclusive é um público muito fiel, um público muito fanático, é um público, o público do Free Fire aqui no Brasil, assim, está mudando, quebrando barreiras, porque o esporte eletrônico, ele era um esporte, ele era uma caricatura até 2019. A partir de 2019, com o boom do Free Fire, pelo menos aqui no Brasil e no mundo, mudou o esporte eletrônico, mudou a maneira como você vê o esporte eletrônico e você trabalha com o esporte eletrônico. Mas assim, como eu falei, são públicos diferentes, são jogos diferentes. A gente tem alguns carros-chefes, como Rainbow Six e Free Fire, são públicos completamente distintos, inclusive são públicos que eu acredito que não conversam muito, né? Porque quem está jogando Rainbow Six ou está no console ou está num PC top de linha. Por enquanto que no Free Fire já é um jogo mobile que pode pegar todos os públicos, todos os gêneros, qualquer idade. É mais ou menos uma idade, só para você ter uma ideia, o meu público do Rainbow Six é uma média de 70% de 18 a 35 anos. Já no Free Fire é uma galera de 13 a 18 anos. Então, assim, é um público mais infantil, que está jogando, enfim, é um público um pouco mais periférico também, é um público que pega todo o Brasil, mas são dois tipos de público, são dois tipos de jogos, mas que ambos também têm muito sucesso. Vou aproveitar também, curiosidade aqui, qual é o público que assiste um campeonato mundial, por exemplo, um campeonato de Fortnite, e talvez você puder falar outras coisa que pode ser interessante, qual a premiação que esses campeonatos distribuem normalmente? Depende muito de campeonato para campeonato. O maior exemplo da premiação é o The International, que é de Dota.
33 milhões foi em 2019. 2020 não 33 milhões de dólares. 33 milhões de dólares em 2019. 2020 não teve por conta da pandemia, não sei se teremos esse ano, provavelmente sim. Mas 33 mil, por que eu falo dele? Porque é o maior exemplo. Mas parte desse, só para vocês terem ideia, de onde vem esse dinheiro? Sempre me perguntam, vem de patrocínio? Uma Coca-Cola patrocina e coloca? Não. Uma parte desse dinheiro, dessa premiação, vem da parte de vendas de itens dentro do jogo. Então, é um mercado autossustentável. O jogo vende itens dentro do jogo e específico esse dinheiro dessa venda desses itens vai para a premiação do The International. E a grande maioria dos jogos também funciona assim. Mas o The International são 33 milhões de dólares, é a cereja do bolo. Mas existem vários outros. Teve a Copa do Mundo de Fortnite em 2019, que valeu 30 milhões. Agora teve no final do The Invitational, né, que foi o Rainbow Six, valeu 3 milhões de dólares o todo, o prize pool, né, só o primeiro colocado, 1,5 milhão. Então, assim, você fez uma pergunta de públicos, né? Qual o público que assiste? Depende muito de jogo para jogo. É a mesma coisa que eu pergunto. Qual é o público que assiste golfe? Não é o mesmo público que assiste o futebol, que também não é o mesmo público que assiste o vôlei. Um comparativo do futebol, vamos falar um time super famoso que é o Flamengo. O Flamengo tem a modalidade do futebol, mas também tem remo, tem basquete, tem dentre várias outras, né? O esporte eletrônico é a mesma coisa. Existem vários jogos dentro de uma única organização. Aqui na BD a gente tem 11 jogos, né? 11 jogos diferentes. E tendo 11 jogos diferentes, são 11 públicos diferentes, de faixa etárias diferentes, de rendas diferentes. Aí você, como você quer ativar no jogo. Você tem que entender um pouco mais de qual é o público para você ver se o seu produto ou não é daquele público, se você é o seu target certo. Mas é isso, são diferentes públicos. Quem mais assiste Fortnite? Quem mais assiste Fortnite, o campeonato mundial, é a própria criançada que gosta do campeonato, que gosta de ver os seus influenciadores, que são mega estrelas, jogando. Agora, já o CSGO é a galera mais old school que realmente gosta do competitivo. É a galera que tem uma renda, inclusive, maior, porque a faixa etária é de 25 para mais. Então, depende muito de público para público. O melhor exemplo que eu posso dar é o caso do futebol, que também tem basquete, que também tem vôlei, né? São públicos diferentes, aí você tem que aprender primeiro quais são os públicos para saber como usar deles. Legal, obrigado. Eu estou aprendendo um monte aqui. Vamos voltar aqui. Arthur, o mercado desses últimos 10 anos, naturalmente, deve ter tido uma evolução nos games, né? Mas como que o mercado... Eu acho que, na verdade, a pergunta que eu queria fazer para você é como que esse mercado mudou do ponto de vista de distribuição e marketing? Você, no início, lá na sua primeira fala, você falou, naquela época, eu e meu irmão, a gente conseguiu lançar um jogo que foi um sucesso, só nós dois, e sem estrutura e tal. O que mudou de lá para cá? O que você precisa hoje, além de um bom jogo, né, para que o seu jogo seja de fato um jogo de sucesso? Então, no início, né, quando a gente começou em 2011, 2012, não tinha muita competição. Então, se o jogo fosse moderadamente bom, você soltava na loja e sozinho o jogo ia viralizar, ia subir nos rankings, e aí um monte de gente ia baixar. Aí, à medida que as pessoas perceberam, nossa, essa plataforma nova, ela é grande, ela é relevante, as empresas mais estabelecidas de jogos começaram a migrar para fazer jogos mobile, né? Então, hoje em dia, a competição é muito maior. Então, acho que mais ou menos no fim de 2012, 2013, que começou a ficar bem competitivo. As empresas começaram a fazer jogos de bastante mais qualidade. Então, várias empresas que no começo davam certo fazendo joguinhos simples, tiveram que fechar porque não conseguiam mais competir quando o mercado ficou competitivo, né? Então, a gente, desde o início, depois de passar a surpresa de, nossa, o mercado Ixi, tem uma travada aqui, não sei. Bom, mas a gente, desde o início... A gente está ótimo, está funcionando. Estamos vendo perfeitamente. Assim que passou a surpresa de, nossa, o mercado é muito maior do que parecia, aí a gente começou a pensar, tá bom, isso não vai durar para sempre, né? Então, do início a gente estudou outros mercados que tinham passado por ciclos parecidos, né? Então, quando você olha no Facebook, quando o Facebook abriu as APIs para desenvolvedores, qualquer coisa que você fazia, se fosse um app de cutucar o amigo, um app de lembrar o aniversário, rápido você ia ter milhões de pessoas usando e ia conseguir ganhar bastante dinheiro com propaganda, né? Mas à medida que isso ficou público, aí só algumas empresas como a Zynga, que entendiam muito de retenção, de distribuição, que, bom, na época passava muito por spam também, acabaram dando certo, né? Então, a gente sempre focou bastante em, tá bom, quando isso ficar competitivo, a gente vai ter que ser bom em distribuição, vai ter que ser bom em monetização,
que é um tema que o Pedro falou, né, que monetização de jogos freemium é muito sobre tentar capturar toda a sua curva de demanda. Você tem pessoas que não querem gastar, tem pessoas que querem gastar $10, pessoas que querem gastar $1.000, pessoas que querem gastar $100.000, então você tem de tudo no jogo, né? E aí é saber fazer um jogo que consegue suprir as necessidades de todas essas pessoas diferentes e também saber distribuir. Então, hoje a gente tem mais de 100 pessoas na empresa focadas só em distribuição, e a ideia é que, assim, ainda tem muita gente talentosa querendo fazer jogos bons de mobile, então, e vai precisar de muita criatividade para fazer os próximos jogos de sucesso, mas hoje não dá mais para você fazer de forma independente, porque cada lançamento você precisa gastar dezenas de milhões de dólares para promover o jogo, e se você não sabe como gastar de uma maneira eficiente, se você não sabe como prever qual vai ser o retorno desse gasto, não é um investimento que faz muito sentido, né? Então, por isso, hoje, uma das partes mais importantes da empresa é essa área de marketing de performance. Não, legal. Inclusive, imagino que vocês tenham algoritmos para decidir que tipo de marketing fazer, como acessar cada público, né? Sim, então a gente, assim, as empresas, quando começam, em geral, o que elas fazem põe um dinheiro no Google ou no Facebook e vê o que vai dar, né? Mas aí, quando você evolui, daí você começa a ser um pouco mais sofisticado, segmentar que tipos de jogadores você quer atingir, quanto que você está disposto a pagar por cada tipo de jogador. E aí, o nível que a gente está, a gente participa de leilões em que cada vez que uma pessoa vai ver uma propaganda, tem uma bolsa, tem um leilão, e a pessoa fala, tem tal pessoa vai ver tal propaganda agora, quanto você está disposto a pagar. Então, a gente tem que rodar nosso algoritmo para tentar prever qual é a chance dessa pessoa baixar o nosso jogo, se ela baixar, quanto que a gente estima que ela vai gastar, e aí em alguns milissegundos a gente tem que falar, tá bom, a gente quer pagar tanto para essa pessoa, né? Então, esse tipo de tecnologia, esse tipo de segmentação que é importante para a gente poder, que eu quis dizer com aquela parte de ter um gasto eficiente. Imagino que nesse formato a consolidação do mercado de desenvolvedores seja uma realidade, né? Muitos desenvolvedores menores não aguentam ou não têm estrutura suficiente para participar desse mercado, né? Sim, a gente está vendo bastante consolidação. Então, nos últimos 2 anos, tem muitas empresas que estão umas comprando as outras, que uma parte para poder ter essa tecnologia central, né? Outro movimento que a gente observa é empresas de marketing fundindo empresas de jogos. Então, você tem de um lado algumas empresas de marketing, como a AppLovin, comprando estúdios de jogos. Do outro lado, você tem a Zynga comprando a Chartboost, que é uma empresa de marketing, que é para poder ter essa capacidade internamente, né? A gente optou por construir internamente, outras empresas foram pela via da aquisição. Obrigado, interessante, Arthur. Pedro, falando aqui sobre monetização de novo e aproveitando esse gancho também do Arthur, um aspecto interessante do negócio da Bemob é a conexão da plataforma da empresa com o core da rede das operadoras celulares e como isso permite a você precificar o jogo de acordo com o que aquele usuário, naquele momento, está disposto a pagar. Queria que você falasse um pouco sobre como é que isso funciona. Eu acho esse um aspecto super interessante do negócio, do modelo de negócio da Bemob. Falo sim, deixa eu só pegar um gancho antes da pergunta anterior e eu já entro nessa, Cadu. Está acompanhando exatamente mesmo essa embaralhada de cartas que o Arthur fez referência, né? Você tem até o sentido contrário, né? Empresas que eram especificamente focadas em marketing digital começaram a criar jogos. A AppLovin é um próprio caso desse, né? E teve alguns outros, para ela gerar inventário para promover outros jogos pagos. Então, assim, tem sim uma mistura aí onde elos da cadeia, que muitas vezes eram separados, em alguns casos eles se juntam, outros se misturam. Acho que a outra coisa que acontece também é a especialização, né? Então você tem, às vezes, players integrados, como é o caso do Wildlife, que você tem lá capacidade de aquisição de usuários com marketing digital dentro de casa, tem um IP, a marca própria, tem a capacidade de desenvolvimento e, vamos dizer, o whole package publishing. Então já tem outras empresas que elas fazem alguns IPs próprios, licenciam marcas de segundos, subcontratam estúdios. Então, assim, esse modelo também pode ser unbundled, né? Eu comento isso porque muitos dos nossos parceiros, então um exemplo, a Disney é um parceiro nosso, mas qual é o papel dela, né? A especialidade dela ela tem IPs, marcas muito fortes, ela licencia para estudos especializados para desenvolver e muitas vezes tem um terceiro elo da cadeia que distribui. Então, com o amadurecimento da indústria,
você vai começar a ver esses modelos híbridos todos acontecendo, né? Alguns casos integrados, para buscar mais eficiência, e outros casos mais horizontais, onde você busca especialização. Então, você vê que é outro sinal do amadurecimento da indústria e desse boom aí de inovação. Agora, pegando um gancho na tua pergunta, assim, uma das coisas que a gente reconheceu que é muito diferente do usuário pré-pago, usuário de mais baixa renda, é que quando você pega o usuário de mais alta renda, o preço é o preço. E no final do dia ele tem renda disponível, mas se ele está disposto a gastar aquele valor naquele jogo ou não. Então, se o cara. Então, assim, não é que o jogo cabe no bolso, ainda mais quando você está falando do modelo freemium. Ele tem lá $1, $2 para gastar na moedinha. Aí vai depender do quanto que aquele negócio, naquele momento, naquela compra de impulso, ele quer gastar. Quando você vai mais para a base da pirâmide, gente com menos renda, às vezes o cara não tem aquele dinheiro disponível. Então, quando a gente está falando do segmento pré-pago, a gente dá um preço referência, mas como o custo de servir esse cliente ele tende a ser marginal, a gente acaba cobrando dentro do valor máximo pré-combinado o que ele tiver. Isso é um modelo muito diferente da assinatura normal, né? Nós, como assinamos lá Netflix, ou Spotify, ou qualquer coisa, está lá, o preço está dado. Não existe esse modelo de falar, só tem 50 centavos disponível na semana, tá bom, eu vou me adaptar ao quanto cabe no seu bolso. Então, isso, de novo, se não tivesse um bem digital que tem custo incremental marginal para serviço, não funcionaria. No nosso modelo, isso foi crítico para a gente conseguir rentabilizar um segmento da população que não é que ele é mão fechada a princípio. Ele é mão fechada em função do que ele tem disponível. Se ele tem baixo, a gente arrumou uma maneira de se apertar e caber no bolso dele. Então, é uma inovação, sim. É muito estranho para nós que não funcionamos mentalmente nesse modelo, mas é um modelo, não é só da Bemob, tem outras empresas que operam nesse segmento, funcionam em modelos parecidos para outros serviços, e isso é um ponto crítico para você conseguir viabilizar a monetização. Ou seja, é quase que uma cobrança dinâmica, usuário por usuário, em função do saldo disponível dele naquele momento. Legal, Pedro, obrigado. Nicole, vou voltar aqui para você. Uma pergunta que eu queria explorar com você é a ligação entre redes sociais e games. O que alimenta o quê? No fundo, o game não deixa de ser uma forma de socialização. Então, eu queria que você explorasse um pouco essa ligação entre esses dois mundos, que talvez nem sejam dois, sejam um só, mas vou deixar você falar um pouco. Para começar a falar sobre esse assunto, é importante também lembrar, ou pelo menos destacar, que a gente tem aqui um desenvolvedor, temos uma plataforma para angariar cada vez mais usuários que possam monetizar, e eu sou o caminho para isso, digamos assim, né? Temos o desenvolvedor, o caminho para conseguir o dinheiro. Embora eu não sei desenvolver um jogo, as pessoas falam, você é gamer, então você entende de tecnologia. Entendo o básico, porque eu preciso entrar na plataforma, mas eu não sei sobre tecnologia. Então, são dois setores completamente diferentes, né? E o meu setor é o setor de entretenimento. Então, as mídias sociais hoje, as redes sociais, eu acho que deixou de ser passada há muito tempo. Inclusive, a gente consegue ver isso na pandemia, né? O setor do esporte eletrônico, inclusive por conta da pandemia, conseguiu sair maior do que a evolução do PIB mundial. A gente conseguiu fazer essa evolução. E esses são dados, inclusive, que eu estou pegando junto com a Álvares e Marçal. Então, assim, como é que tem a ver o esporte eletrônico junto com as mídias sociais e o mundo dos jogos, né? Hoje tudo é mídia social. Hoje uma pessoa quer saber como é que é a cara daquela outra pessoa que está atrás, o que ela faz, como é que é a voz dela. Eu falo por mim, eu tenho algumas pessoas me seguindo, eu tenho um público muito fiel, e o público do esporte eletrônico, assim como também das mídias sociais, só tende a crescer. Cada vez que a gente passa, ano após ano, tem uma pessoa com smartphone, às vezes até 2 na mão. Então, está todo mundo conectado. E do esporte eletrônico, falando exclusivamente, porque é o que eu posso falar, é o entretenimento, né? Hoje a gente não consegue mais ter um modelo de negócio sem que a gente leve um entretenimento para o público, sem que você realmente fisgue o público e consolide o público, porque o que a gente mais tem hoje é pessoas querendo anunciar, querendo mostrar os seus projetos, mas como é que você vai fidelizar
o seu público? Como é que você vai fidelizar aquelas pessoas que te assistem? É pelo entretenimento, é pelas mídias sociais, é mostrando quem você realmente é. E o esporte eletrônico, enfim, é uma base disso. A gente está crescendo muito, como eu falei, a partir de 2019, que teve esse boom, né, a reviravolta no esporte eletrônico nacional. Com toda certeza foi a entrada do Free Fire, que demanda, um público que demanda cada vez mais conteúdo, novidade. Inclusive serve também para venda de itens dentro do jogo. Cada vez mais você tem que colocar uma parceria ou colocar uma novidade para rentabilizar cada vez mais. E a maneira como divulgar são as mídias sociais. Legal, Nicole, obrigado. Eu queria aproveitar... Só dar um gancho aqui, que eu achei a tua pergunta tão bacana, só queria comentar um tema a mais, né? Realmente, cara, uma das coisas mais divertidas da indústria de jogos, né, é que essas fronteiras estão ficando mais tênues, né? Onde termina uma indústria, começa a outra. E vou te dar 3 exemplos, cara, de fenômenos que são muito recentes, mas assim, impressionam como está mudando, né? Então, o primeiro Fortnite se definido como um jogo. Cara, mas está ficando blurred, né? Está ficando meio cinzento. Então, como a Nicole falou, trouxe cinema. Exatamente, tá cinema com tudo. É isso, no fundo virou uma rede social no lato senso, né? Teve o lançamento de festa com DJs, você deve lembrar daquele evento que eles fizeram lá com o Marshmallow. Sim, claro. Então, assim, primeiro é surreal que jogos que começaram com cunho muito mais, vamos dizer, chamar competitivo e gaming mais puro sangue, hoje é muito tênue, onde termina esse lado e onde termina o social / entretenimento lato senso. Então, você tem DJs, você tem filme passando, você tem comunidade. Então, esse primeiro já é um negócio que embaralha a cabeça um pouco, da onde começa uma indústria e termina outra. Um outro fenômeno que, para mim, era surreal, eu até 4 anos atrás nunca tinha escutado falar, é a Discord. Ou seja, originalmente eu até conhecia os caras, a ideia era totalmente diferente, era fazer uma ferramenta de comunicação, de um SDK para jogos, mas para quem aí acompanha a molecada mais nova, eu já fiquei velho, não consegui me adaptar a esse mundo novo como usuário, mas a molecada joga qualquer que seja o jogo e tá ligado no Discord, que é tipo um suíte de comunicações, seria um Skype 3.0, que nasceu totalmente orientada em cima de jogos. Cara, tá virando uma plataforma de comunicação ampla, que transcende jogos. Inclusive, a Sony acabou de pegar como parceiro oficial do PlayStation. Então, o Discord é fenômeno. É justamente isso. Migra para todos os públicos e todas as áreas. É entretenimento, é cinema, é música, é tudo. E aí a última provocação, né? Eu acompanho muito a Netflix, até porque ele foi uma inspiração nossa há muitos anos atrás, obviamente num mercado, num segmento diferente. O Reed Hastings, ele sempre falava assim que o concorrente dele há 10 anos atrás, que ele olhava, não eram os outros caras de streaming, ele olhava à frente, na época era HBO, porque era o cara que fazia conteúdo original de qualidade. Você vê depois que o Netflix gradualmente verticalizou o conteúdo. Se você pegar aí as últimas entrevistas dele nos últimos anos, ele começa a fazer referências ao Fortnite, não necessariamente ao título, mas já mostrando que a competição dele, não do ponto de vista que ele quer desenvolver necessariamente um jogo, mas o tempo que o usuário dele está deixando de assistir o Netflix, ele está começando a migrar para esse tipo de plataforma. Então, só reforça esse tema de que essas fronteiras estão ficando mais tênues e os joguinhos estão lá, de certa forma, indo mordendo nas indústrias adjacentes. Então, cara, vai ter muita inovação, muito modelo de negócio novo aqui, em adição aos que a gente está acostumado. Legal. Eu queria, antes da gente terminar, eu queria fazer mais uma para você, Nicole. O mundo de esportes é um mundo... os jogadores são predominantemente masculinos. E nesse ambiente você foi uma atleta profissional de sucesso, é CEO de uma organização de esportes, é uma influenciadora conhecida. O que significa para você... o que você representa, na verdade, nesse mundo e o que você representa como exemplo para outras meninas que queiram seguir o mesmo caminho que você seguiu? Você viu que eu olhei aqui, né? Eu fui procurar quantas mulheres tem aqui na sala, né? E é basicamente essa proporção. Aqui tem 1, 2, 3, já tem 10, 15 homens. A gente vai no assunto que o homem brincava de bola e a menina brincava de Barbie, que com o passar dos anos foi segmentando, né? Quebrei muitas barreiras, acredito que estou quebrando ainda de diferentes modelos, diferentes maneiras, mas é um espaço inclusivo para todos. A gente tem que, na verdade, como uma sociedade, quebrar muitos preconceitos, né? Muitos tabus que a gente tinha como verdade, como regra, a gente está aos poucos quebrando. Justamente o fato de eu estar aqui conversando com
3 pessoas sensacionais, aprendendo cada vez mais, mostrando também a minha fala num evento tão importante como o CEO Conference. Eu acho que isso já é uma quebra de barreira muito grande. Queria, inclusive, agradecer pela oportunidade. Mas é um segmento muito masculinizado. É masculinizado porque as meninas se escondem, mas temos muitas mulheres, muitas pessoas ativas participando, jornalistas, jogadoras, influenciadoras. É um cenário muito grande. Mas é isso, a gente aos pouquinhos vai mudando o decorrer do machismo na sociedade. Legal, obrigado. Bom, o nosso tempo acabou, eu por mim ficava aqui mais 1 hora falando, mas a gente vai ter que encerrar. Eu vou agradecer, Nicole, muito obrigado pela presença. Arthur, muito obrigado. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme, muito obrigado. Obrigadão pelo convite, viu? Foi um grande prazer também, e conhecer o Pedro e a Nicole também, foi muito legal. Vice-versa. Igualmente, obrigada aí pelo prazer. Gente. Boa tarde.